Olá, amigos e visitantes, sejam bem-vindos. Eu sou José Francisco, sou técnico em eletrônica. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer dois temas. Um deles, eu vou fazer análise em uma malha resistiva, medindo as suas quedas de tensões com o multímetro analógico e com o multímetro digital, para que a gente possa analisar a diferença entre esses dois equipamentos. Além disso, eu vou também trazer nessa mesma malha resistiva uma análise com relação às quedas de tensões sobre os resistores, para que a gente possa, nessa análise, estar descobrindo se há algum desses resistores alterados e como que a gente vai fazer para chegar à conclusão do resistor que esteja alterado sem retirar o componente com base apenas nas quedas de tensões. Se você está no canal pela primeira vez, não é inscrito, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações. Se gostar desse conteúdo, já dá um like para ajudar o canal e vem comigo. Bem, pessoal, aqui eu já fiz um desenho de uma malha resistiva, onde eu coloquei aqui 3 resistores de 100K cada um, sendo alimentado essa malha com uma tensão de 12 volts. Para mim saber o que eu tenho de tensão no meio de cada resistor, existe um método que é muito simples e funcional para que a gente possa estar descobrindo isso aqui teoricamente e aplicando isso aqui na prática. Então, como os 3 resistores são de valores iguais, no caso aqui de 100K, eu posso dizer que esse resistor ele equivale a 1x, como esse também equivale a 1x e esse também a 1x, por eles serem iguais. Agora, imagine que esse resistor aqui, ó, fosse de 200K. Aí, obviamente, 200K é o dobro de 100K. Se assim fosse, esse aqui ele seria equivalente a 2x e esse aqui a 1x. Mas aqui eu optei por colocar os 3 do mesmo valor para que a gente possa fazer a análise do circuito, analisando se esses resistores estão com valores iguais ou se há algum deles alterado. Então vamos lá, considerando que os 3 têm o mesmo valor, que seria de 100K, e com base no valor de X de cada um, eu posso pegar a minha tensão de 12 e dividir pelo valor de X dos 3. Sendo 3, então, seria 1x mais 1x mais 1x, daria 3x. Então, se eu tenho 12 volts dividido pela equivalência de 3x, eu vou ter 4 volts. Isso significa dizer que sobre cada resistor desse aqui, eu vou ter uma queda de tensão de 4 volts. Como que isso é feito? Imagine, ó, aqui, sobre esse resistor, ficará uma queda de tensão de 4 volts. E sobre esse cara aqui, ó, ficará também uma queda de tensão de 4 volts. E sobre o terceiro, uma queda de tensão também de 4 volts. Observe que se a gente somar essas quedas de tensões, vai dar exatamente a tensão de 12 volts. Pois vejam, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, conclui-se que realmente cada um desses resistores ficará com uma queda de tensão de 4 volts. Então, analisando aqui do GND para a metade aqui onde está o segundo resistor, a gente já pode dizer que nesse ponto aqui, ó, eu vou ter exatamente 4 volts. Agora, observe, se eu já tenho 4 volts aqui, mais a queda de tensão de 4 volts que está sobre o segundo resistor, então 4 mais 4 que tem sobre esse, eu vou ter aqui
8 volts. E agora observe que se eu tenho 8 volts aqui e mais 4 volts de queda sobre esse resistor, eu tenho um total de 12 volts que está aqui, ok? E eu posso fazer da mesma forma contrária. Por exemplo, eu tenho 12 volts aqui, menos 4 que está caindo sobre esse resistor, obviamente eu vou ter 8 aqui. E se eu tenho 8 volts aqui e tem uma queda de tensão de 4 sobre esse, então nesse ponto eu vou ter também 4 volts. Então veja que é muito simples. E isso aqui é apenas a teoria, porque agora nós vamos para a prática. E eu vou demonstrar na prática que realmente é assim que funciona. Para isso, eu já coloquei aqui, ó, eu já coloquei uma malha resistiva aqui, ó, com os 3 resistores, sendo o de 100K, mais um de 100K e mais um de 100K, sendo alimentados com uma tensão aqui de 12 volts. E para isso agora a gente vai fazer a análise das quedas de tensões para ver se realmente vai ter essas tensões, 4, 8 e o 12, que é o que está chegando na fonte, da fonte, melhor dizendo, né? Então, eu vou aqui, ó, medir, deixa eu medir aqui a tensão que está chegando aqui nos terminais da fonte. Vamos lá, deixa eu colocar o multímetro aqui, colocar o multímetro para que você possa ver. Tá dando para ver aí, deixa eu ver se de cá fica melhor. Vamos lá. Chegar um pouco para cá. Vamos ver se eu consigo aí mostrar o multímetro para que fique bacana aí. Deixa eu ver se deitando ele se fica... Ah, assim acho que fica melhor, ok? Assim fica melhor, dá para ver melhor. Então, vamos lá. Vamos medir aqui para ver quanto que tem de tensão aqui nos terminais. Na malha resistiva que eu montei. Olha só, exatamente 12 volts na malha resistiva. E agora, vamos medir aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar tudo aqui para que a gente possa ver e ficar bacana aí o vídeo. Olha só. Vou colocar a minha referência aqui, ó, no negativo. Acho que eu tenho que subir um pouco mais para mostrar. Olha só, a minha referência está aqui. Na ponta de cima eu tenho lá os 12 volts. E agora eu vou medir exatamente aqui, ó, acima do GND, no primeiro resistor. Teoricamente, a gente tem que ter uma tensão de 4 volts. Vamos ver se temos ela. Não, acho que tem algo errado aqui. Deixa eu melhorar aqui a... Estou tendo alguma coisa errada aqui. Deixa eu acertar aqui as pontas. Vamos lá, agora sim. Eu acabei acertando aqui, a fonte havia desacertado. Mas vamos lá. Então, continuando aqui, olha só. Eu tenho lá no multímetro os 12 volts, né? E agora, com a ponta de prova vermelha, eu vou medir no primeiro resistor que está com a referência aqui no GND. Então, nesse primeiro resistor, teoricamente, eu tenho que ter 4 volts. Vamos ver se temos realmente os 4 volts. Olha só, 3,97. Então, é praticamente 4 volts, né? Agora, nesse segundo resistor, eu tenho também uma queda de tensão de 4 volts. Se eu somar essa primeira queda de tensão com a segunda, que é de 4, então eu tenho que ter no meio aqui, como diz a teoria, uma tensão de 12 volts. Vamos ver se tem mesmo. Ou melhor, uma tensão de 8 volts. Olha só, pessoal, 7,92.
Então, essa tensão aí, que é praticamente 8 mais 4 da queda de tensão do outro resistor, eu vou ter a tensão de fonte, que no caso é de 12 volts. Então, percebe-se que, teoricamente, o que diz a teoria, de fato, a gente tem isso na prática. Agora, o que que acontece? Isso aqui eu medi com o multímetro digital. E agora, para mostrar com o multímetro analógico, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um desses resistores, vou tirar um fora, e vou medir apenas com 2 resistores, para que você entenda o que eu quero mostrar sobre o multímetro analógico e o multímetro digital. Vamos lá novamente. Como diz a teoria, se eu tenho uma fonte de tensão sobre uma malha resistiva de 2 resistores de valores iguais, a tensão que eu tenho que ter no meio é exatamente a metade da tensão que eu apliquei sobre esta malha. Portanto, vamos ver quanto que eu tenho sobre a malha. Eu tenho 12 volts. Se eu tenho 2 resistores iguais, obviamente, no meio da malha eu tenho que ter 6 volts. Vamos ver se é isso mesmo? Olha só, 5,983, quer dizer, 6 volts praticamente, né? Isso porque os resistores eles têm uma tolerância e às vezes um tem uma diferencinha um do outro, né? Então, como a gente percebe, com o multímetro digital, a gente tem exato a tensão ao meio da malha resistiva, a gente tem a mesma tensão, né? Dividida, a mesma tensão que eu digo, a tensão da fonte, dividida por 2, né? Em função aí da gente ter os resistores de mesmo valor. E agora, nós vamos medir com o multímetro analógico para a gente ver se a gente também vai ter aqueles mesmos 6 volts no meio dos 2 resistores. Então vamos lá, já peguei aqui o multímetro analógico e agora sim a gente vai fazer a análise no meio aí desses 2 resistores para a gente ver que tensão que a gente vai ter aí. Nesse caso, eu já coloquei o multímetro aqui na escala de tensão contínua, coloquei na escala de 50 volts e vamos ver quanto que a gente tem de tensão lá no multímetro. Olha só, pessoal, analisando aí, vejam só. Aqui eu teria 10 volts, né? Então estou com a agulha do multímetro um pouquinho para frente, 2 pontinhos na verdade. Então eu tenho aí de fato uma tensão de 12 volts, que é o que está vindo lá da fonte. Agora, nós vamos medir no meio dos 2 resistores para a gente ver que tensão que vai ter aí. Eu vou baixar aqui para a escala de 10 volts, né, para facilitar aí a nossa leitura. Vamos lá. No meio, olha só, quanto que eu tenho de tensão. Se eu estou na escala de 10 volts aqui, obviamente cada espaço desse equivale a 2 volts, né? Portanto, eu tenho aqui, ó, 2, 4, a metade seria 5, na verdade não está dando nem, aliás, a metade seria 1, então 2 mais 2, 4, mais 1 seria 5, na verdade não está dando nem 5 volts, está dando aí cerca de 4,8, 4,9. E aí vem a pergunta, por que essa tensão de 4,8, 4,9 se deveria ser uma tensão de 6 volts, como foi visto lá no multímetro digital? Bom, vamos para a explicação teórica, né, para que a gente entenda por que de fato isso acontece. Vamos lá, deixa eu tirar aqui e vou desenhar aqui para que a gente entenda. Primeiro, eu vou desenhar aqui o circuito,
novamente a malha resistiva, né? Que seria isso aqui, ó. Vamos dizer que aqui seja o primeiro resistor de 100K e o segundo resistor também de 100K. Seria os dois de 100K. Ok? Também aplicando uma tensão aqui de 12 volts. Com o multímetro digital, a gente encontrou a metade da tensão de 12, que foi 6. Com o multímetro analógico, a gente encontrou com a mesma tensão de 12 e os mesmos resistores, a gente encontrou aqui uma tensão de 4,8, 4,9, quer dizer, deu uma diferença considerável, de mais de 1 volt de diferença, né? E isso, com certeza, faz a diferença, porque imagine que do meio aqui eu estivesse tirando uma tensão para alimentar um gerador de PWM ou um microcontrolador, já seria uma diferença bem considerável, né? Então, vamos lá. Vamos imaginar que aqui, ó, eu tivesse o meu multímetro digital. Vamos imaginar que isso aqui fosse o meu multímetro digital. Deixa eu botar aqui digital. Digital. E vamos imaginar que aqui, ó, eu tivesse o meu multímetro analógico. Ok? Eu sou ruim de desenho, mas vamos dizer que o analógico aqui tivesse aqui o ponteiro. Aqui seria o ponteiro do multímetro, né? E aqui, digamos que fosse o meu digital. Botar um 0 aqui, né? Ok? Então, vamos lá. No digital, o que acontece? Internamente, dentro do multímetro, tem um resistor, inclusive eu vou desenhar esse resistor como se ele tivesse aqui, ó, nos terminais da ponta de prova, ok? Vou desenhar a mesma coisa nesse aqui, ó. Desenhar ele aqui, a mesma coisa, nos terminais da ponta de prova. Só que no digital, a gente tem um resistor, quando ele é de boa qualidade, a gente tem um resistor aqui de 1 mega. 1 mega, esse resistor. Quando o multímetro é de excelência, de grande qualidade, esse resistor aqui, ele chega a 10 mega, né? Já no multímetro analógico, esse resistor, ele é de 100K. Exatamente isso, né? Então, vamos à análise. Vamos imaginar que esse ponto aqui, ó, eu coloquei aqui, digamos que fosse a ponta positiva, né? E esse outro aqui, eu coloquei aqui, seria a negativa. Agora, imagine a situação em que você vai medir a queda de tensão sobre esse resistor e você tem, em paralelo com ele, você tem uma resistência de 1 mega. Pois observe que aqui a gente tem uma resistência em paralelo com as pontas de prova do multímetro. Agora, um resistor de 1 mega em paralelo com um resistor de 100K, qual seria a resistência equivalente desse resistor? É muito simples, pessoal, calcular isso daqui. Olha só, 1 mega, ele é 10 vezes 100K. Então, se eu colocar esse aqui como 10x para mim fazer o cálculo, né, o mesmo cálculo que eu fiz aqui, ó, pelo valor de x, eu posso fazer aqui também. 1 mega seria equivalente a 2x, a 10x, enquanto que 100K seria equivalente a 1x. 10x mais 1x são 11. Se eu dividir 1 mega, digamos que eu divido aí 1 mega por, no caso seria por 11, quanto que daria? Daria uma equivalência aqui, ó, de 90,9K, né? Seria praticamente o valor de 100K, 90,9K.
Por isso é que a tensão que eu encontro aqui no meio, ela é praticamente a tensão de 12 volts dividida por 2, ok? Simples assim. Agora, vamos para a mesma análise, como se fosse um resistor como se fosse um multímetro analógico, onde o resistor é de 100K. Vamos lá? Vamos ligar aqui, ó. Ligar para cá, digamos que aqui fosse positivo, né? E vamos ligar para cá, ok? Vamos fazer o mesmo cálculo do resistor para a gente ver como esse resistor está em paralelo com o resistor que tem dentro do multímetro analógico. Vamos fazer esse cálculo para ver quanto que seria a resistência equivalente para que a gente possa analisar a queda de tensão sobre ele. Vamos lá. Se esse é 100K e esse também é 100K, então esse vai valer um X e esse aqui também vai valer um X. Agora imagine, 100K dividido por 2x vai dar uma equivalência nesse resistor aqui, ó, de 50K. E aí vem a questão da queda de tensão. Olha só, agora eu tenho, da mesma forma que eu tive lá com o multímetro digital, que eu acabei não falando, lá eu tinha praticamente um resistor de 100K com outro aqui de quase 100K, 90,9, né? Por isso eu tive a mesma queda, a metade da queda de tensão entre os dois. Agora, com o analógico, não. Com o analógico, a situação mudou. Eu tenho um resistor na parte de cima, o resistor top, de 100K, e o resistor bottom, que é o de baixo, eu tenho uma equivalência desse resistor com a do multímetro, que dá uma resistência de 100K, de 50K. Agora, olha só, se a gente for analisar isso aqui pelo valor de X, pela equivalência entre eles com o valor de X, o que eu tenho? 100K é 2 vezes mais que 50K. Portanto, esse cara aqui vai valer 1x e esse cara aqui vai valer 2x. Agora, façam o cálculo. Eu tenho 2x mais 1x, 3x. Se eu tenho 12 dividido por 3, vai dar 4 volts. Exatamente 4 volts. Então, aqui eu teria, teoricamente, eu teria aí basicamente 4 volts. E, obviamente, eu vou ter um pouquinho mais, porque esse paralelo entre esse e esse, talvez ele tenha dado um pouquinho acima aí de 50K. E aí, obviamente, eu tive aquela tensão de 4,8, como foi visto lá. Então, pessoal, para você que é técnico, que está aí na bancada, faz muito a diferença a ferramenta de bancada que você usa, porque imagine, como eu falei, se esse circuito aqui, se ele é alimentado, se ele alimenta, melhor dizendo, um microprocessador, e você vai medir essa tensão com um multímetro analógico, obviamente, você vai encontrar uma tensão que muitas vezes pode até estar lá no diagrama esquemático, que não há necessidade, só de olhar a malha resistiva, eu já sei qual a tensão que eu deveria ter aqui. E se eu meço isso com um multímetro analógico, eu não vou ter a tensão que eu deveria ter aqui, e aí vem a seguinte questão. O que está acontecendo? O problema está no multímetro ou o problema está num dos resistores que está alterado? Vem essa questão. E por falar em resistor alterado, a gente vai fazer agora uma análise nessa malha resistiva com 3 resistores, ou pode ser 4, tanto faz. Eu vou fazer com 3, porque aqui já tem 3. A gente vai fazer uma análise para ver se há nessa malha algum resistor alterado, e se ele tiver alterado, a gente vai descobrir sem ter que retirar o resistor do circuito. Vamos lá? Bem, pessoal, vamos aqui para a análise com o mesmo circuito, com a mesma malha resistiva, sendo os 3 resistores de 100K cada um, e alimentados com a mesma tensão de 12 volts. Vamos ver
quanto que nós temos lá, e olha lá, 12,03 de tensão no multímetro, ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai medir as quedas de tensão que há sobre cada resistor, para que a gente possa analisar se há algum desses caras alterado e de que forma a gente vai fazer essa análise para descobrir exatamente qual deles está alterado sem a gente tirar o componente fora, ou seja, já retirar ele com a certeza de que ele está alterado. Então vamos lá novamente, tensão de 12, lá no multímetro, vou medir no primeiro resistor, olha só, eu tenho uma queda de tensão sobre ele de 3,17. Então vou anotar aqui, ó, 3,17 volts sobre ele. Agora eu vou medir no próximo e vamos ver quanto que eu vou ter. Eu tenho lá 8,78. Então eu tenho esse 8,78, se eu abater o 3,7 que eu tenho sobre esse cara aqui, eu vou ter a queda de tensão sobre ele. Então vamos lá. Se eu tenho 8,78 menos 3,7, eu vou ter uma queda de tensão sobre esse resistor de 5,6. Então vamos lá. 5,6 volts. Agora, vejam só, se eu tenho, vamos lá, se eu tenho 3,7 sobre esse, 5,6 sobre esse, isso já me mostra que tem algo errado, pois veja, se os resistores são todos iguais, obviamente eu tenho que ter a mesma queda de tensão que eu tenho em um, eu tenho que ter em todos. Mas aí vem uma pergunta. Sobre esse, eu tenho 3,17. Sobre esse, eu tenho 5,6. E agora, qual dos dois está com a resistência correta? É muito simples eu tirar a conclusão. Olha só, aqui ó, eu tenho 3,7 e aqui eu tenho 8,78. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse 12 que está aqui, ó, e subtrair desses 8,78 que deu aqui. Exatamente isso aqui, ó. Exatamente. Vamos ver quanto que vai dar? Vai dar 3,23. Então aqui, ó, sobre esse resistor aqui, eu tenho uma tensão de 3,23. E aí a gente faz a análise. Olha só, se sobre esse resistor eu tenho 3,17 e sobre esse eu tenho 3,23, é praticamente a mesma tensão. Então, isso já me mostra que os valores de 100K desse e desse são equivalentes em função da tensão, pois a tensão é praticamente a mesma. É quase a mesma tensão essa com essa. Portanto, os resistores também estão iguais. Isso já me mostra que esse cara aqui, ó, do centro, é o cara que está alterado. Ele está com um valor maior que 100K. E é possível eu saber qual é o valor que ele está alterado antes mesmo de retirar o resistor, com base na queda de tensão deles? É possível sim. E é isso que a gente vai fazer para que você entenda como que a gente analisa uma malha resistiva para que se possa descobrir aí o valor do resistor alterado sem retirar ele do circuito e com muita precisão. Veja o quanto isso é fácil da gente calcular para poder saber qual o valor desse resistor, para quanto que ele alterou. Eu já sei que esse resistor aqui, ele está correto, 100K. E esse também está correto, em função da tensão que está sobre ele, que é praticamente a que está sobre esse. Portanto, eu posso dizer
que tanto esse valor de tensão ou de resistência, quanto esse de tensão ou resistência, equivale a 1x. Por que 1x? Porque eles são iguais. Eles são exatamente iguais. Então, cada um vai valer 1x. Agora, esse aqui, quanto que esse aqui equivale em x? Eu não sei, mas eu posso calcular isso. E de que forma? Eu vou pegar esse valor aqui de tensão, 5,6, e vou dividir ele pelo de baixo, por esse valor de 3,17. E aí a gente vai descobrir, quer ver? Vou fazer o cálculo aqui para que a gente possa ver. É 5,6 volts dividido por 3,17. Dá exatamente 1,766. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar pelo valor do resistor que está ok. Que no caso pode ser esse ou pode ser esse, né? Eles são iguais. Multiplicar por ele. Vamos ver quanto que vai dar isso daí? Vamos ver? Isso aqui seria 1,76 vezes 100K, que é o valor do resistor. Olha só, esse resistor aqui, ó, esse resultado vezes o resistor que tá bom, equivale a um resistor de 176K. Esse cara aqui, ó, alterou para 176K. Vamos confirmar se realmente isso é verdade. Eu vou tirar o resistor, aliás, eu vou só desligar aqui, ó, e nem vou tirar o resistor não, vou medir no lugar mesmo, para a gente ver se realmente ele alterou para esse valor, sem corte, sem nada. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, já está na escala, vamos lá. Vamos medir primeiro o de baixo, o resistor de baixo, para a gente ver qual é o valor dele. 98,9, 98,8. Como tem a tolerância do resistor, esse valor aí ele está considerável, tá? Ok. Vamos medir o de cima para a gente ver qual o valor dele. Também, deixa eu medir bem no pezinho aqui para ver, porque às vezes a ponta 98,8. Medir novamente o de baixo. 98,8. Vamos medir o do meio para ver qual o valor dele. 174,7. Então, pessoal, como se percebe, olha só, aqui deu 176. Então, deu assim, bem aproximado o valor que a gente mediu ele. Até porque a gente tem que considerar também a tolerância desses dois aqui, ó, que deu um pouco diferente do valor deles, né, um pouquinho abaixo. Então, percebe-se que pela análise das quedas de tensão que tem sobre o resistor, a gente consegue analisar e descobrir até o valor para quanto que alterou o resistor sem a necessidade de tirar ele do circuito. Então, realmente, é um método muito interessante da gente fazer análise de circuito, e eu faço muito isso aqui na bancada. E eu gostaria de falar uma coisa, é que esse método, ele foi desenvolvido pelo professor Mário, da CTA Eletrônica. Escola essa que eu tive o privilégio de estudar nela, né? Uma escola fantástica, essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, meio de lado, acho que eu vou ter que subir a câmera aqui, mas eu vou subir aqui exatamente para mostrar. Olha aqui, ó. Esse aqui é o módulo 4 da escola. Eu fiz um curso nessa escola, é uma escola fantástica. Esse método foi desenvolvido pelo professor Mário, da CTA Eletrônica, né? Então, realmente, é um método que, para mim, ele é revolucionário, porque imagine 40 anos atrás, quando eu fiz o primeiro curso de eletrônica, eu ter, na época, ter me deparado com um método de ensino desse aqui.
Então, realmente, para mim é um método muito bacana, gostei muito dessa escola, e eu tenho aplicado muito as suas técnicas aqui na bancada, e sinceramente é muito bacana. Então, fico muito grato hoje à CTA Eletrônica, e como eu sou um entusiasta da eletrônica, eu falo isso para todo mundo. Eu gostaria, sinceramente, que quem gosta de eletrônica estudasse eletrônica, porque é um novo mundo, né? Eu costumo dizer que quem estuda eletrônica, quem tem conhecimento de eletrônica, pensa diferente e vê tudo diferente que está ao nosso redor. Realmente é muito bacana. Quero agradecer também aqui a alguns amigos da eletrônica, entre eles está o seu Jorge Mandro, lá em São Paulo, Piracicaba. Ele conserta amplificadores, né, de modo geral. É um cidadão que realmente conhece muito, estudou na CTA Eletrônica lá no ano de 89, conhece muito o seu Jorge, conheço ele pessoalmente, conheço a assistência técnica dele, muito bacana a assistência, gosto muito do seu Jorge. Quero agradecer ao Luiz, o Luiz é de Santa Catarina, um cidadão também que eu conheci há pouco tempo, mas um cara muito bacana, conhece muito também, está sempre disposto a ajudar os colegas, isso é muito importante, né? Tem o seu Francisco, ele mora numa cidade que está lá na Grande Fortaleza, Maracanaú, se não me engano é um nome assim. Ele trabalha com as fontes usina também, conhece muito, um cidadão muito bacana, muito prestativo, gosto muito da pessoa do seu Francisco. E recentemente eu conheci o Fábio, através do seu canal, deu um branco agora o nome do canal dele, mas o Fábio mora lá no Rio Grande do Norte, é um cidadão também que está uns vídeos aí muito bacana no YouTube, levando muita informação para os técnicos, né? E então, gostei muito do Fábio também, a gente está aí sempre conversando, e ele é um cidadão que realmente conhece muito também, muito bacana, muito prestativo, um cara 100%, está lá no Rio Grande do Norte também. Então, o meu agradecimento aí a todos vocês. Tem também o meu amigo, já aí até esquecendo, o meu amigo Raimundo Moreira também é um técnico das antigas, um cara que sabe muito também, está lá em Oeiras, no Piauí, é meu amigo de muitas décadas já. Aliás, nós temos aí mais ou menos o mesmo tempo de eletrônica, chegando aí aos 40 anos na bancada. Então, realmente um cara muito bacana, gosto muito do Raimundo. Então, um abraço a vocês todos, lembrando que se você não é inscrito, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações. Eu estou sempre postando vídeo aí com o intuito de ajudar os colegas aí de bancada. Um abraço e até a próxima.